Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui para regravar a nossa aula de terça-feira, né? Fala sério, imprevistos acontecem, mas estamos aqui para tentar resolver cada coisa disso aí, certo? Então, em relação às perguntas, eu respondi algumas na aula e eu simplesmente não estou conseguindo abrir as perguntas do chat da aula passada. Mas não tem problema. Eu lembro de algumas, vou responder todas elas. E caso ainda reste alguma pergunta ou algum questionamento, pode mandar e-mail para mim, pode mandar um e-mail para o professor Gustavo, ou via ambiente online, que vamos responder da melhor forma possível. Bom, só peço um pouquinho de compreensão em relação aos carros, porque aqui embaixo da minha casa passa uma avenida, certo? Mas do mais, vamos lá. Então a gente começou a aula de ontem falando sobre esse conjuntinho aqui, que seria o nosso conjunto B, legal? Aí dentro desse conjunto B, eu tenho outros dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto C. E aí o conjunto B é aquele conjuntão que contém todas essas frutas, todas essas, vamos falar agora com linguagem de conjunto, né? Então veja que agora eu vou diferenciar, que contém todas as frutas? Não, que pertence todas as frutas, tá certo? Então o conjunto B pertence todas as frutas, a vermelha, a amarela e as verdes, e tem uma roxinha de novo, né? Mas enfim, então pertence todas as frutas ao conjunto B. Agora, dentro do conjunto B, eu tenho dois outros conjuntos, que seria o conjunto A e o conjunto C. Aí sim eu vou usar uma relação de inclusão, ou seja, estar contido. Então, só para que possamos lembrar da aula passada, né, da aula retrasada, nós temos que, quando nós temos conjunto para conjunto, nós usamos relação de inclusão. Quando temos conjunto para elemento, fazemos relação de pertinência. Então, a gente pode falar que o conjunto B contém o conjunto A e que também o conjunto B contém o conjunto C. Ou ainda, a gente pode falar que A está contido em B, certo? Ou que C também está contido no conjunto B. Legal? Ok, então ó, veja que para a relação de inclusão eu estou falando conjunto para conjunto. Aí eu posso falar, por exemplo, ó, a maçã, né? A minha maçã, ela pertence ao conjunto B. Por quê? Ó, a maçã ela é um elemento das minhas frutas, então ela pertence ao meu conjunto B. A minha banana, ela também pertence ao conjunto B, certo? Ah, mas ela não está aqui dentro do conjunto C? Sim, ela está dentro do conjunto C. Porém, eu posso perceber que ela está dentro do conjunto B e também dentro do conjunto C. Ou seja, a banana é um elemento em comum entre o conjunto B e o conjunto C, tá certo? Então a banana ela pertence ao conjunto B. Agora, a banana ela pertence ao conjunto A? A banana ela pertence ao conjunto A? Eu posso dizer que não, né? O conjunto A é o conjunto das frutas vermelhas. E aí a banana está aqui no conjunto amarelo ou no conjunto B, né? Então a banana ela não pertence a esse conjunto. Então a gente sempre vai usar a relação de pertinência para elemento e relação de inclusão para conjunto com conjunto, certo? E aqui, só para a gente alterar como a gente viu da aula passada, nós temos que o conjunto A é o conjunto tal que esses elementos, que a gente geralmente generaliza, chama de são elementos que pertencem, que são, no caso, que têm a propriedade, que goza da propriedade, né, de ser fruta vermelha. Okay? O elemento B, o conjunto B, é esse conjuntão aqui, né?
ele é uma fruta. Simplesmente ele é uma fruta. Legal? E o conjunto C é uma fruta, tal que é uma fruta amarela. Legal? Esse é o conjunto C. Então, essa só para a gente lembrar de relação de inclusão e de pertinência. E aí a gente também falou sobre o conjunto das partes. Então, o que é o conjunto das partes, certo? Então, se eu pegar um conjunto qualquer, aleatório, que eu chamei de A, o conjunto das partes é onde eu vou conseguir definir todos os subconjuntos, que esse conjunto A possui, certo? Então, todos os subconjuntos. Então, eu pego o conjunto A, que pertence os elementos A, B e C, certo? E eu vou partir ele em vários subconjuntos, vários pequenos subconjuntos, né? Como se eu estivesse pegando aqui um bolo. E eu vou chamar um bolo de A, que é o meu conjuntinho. E aí eu vou pegar esse bolo e eu vou partir esse bolo em vários pedacinhos, certo? Vários pedacinhos aqui. Então, cada um desse pedacinho é um pedacinho do conjunto A, que seria o bolo, certo? E aí a gente chama de cada pedacinho, de cada fração disso aqui, a gente chama de subconjuntos, certo? Então, o que é subconjuntos? São conjuntos que partem, que fazem parte da divisão desse conjunto A. Voltando aqui nesse conjunto anterior, né? O nosso conjunto C, veja que ele é uma parte do conjunto B, né? Por isso ele está contido no conjunto B, ele é uma parte do conjunto B. Ele é uma partezinha. O conjunto A, ele também é uma parte do conjunto B, por isso que ele está aqui, certo? Então, ele também é uma parte. Então, a gente fala que tanto o conjunto A quanto o conjunto B, o conjunto C, perdão, são subconjuntos de B, certo? Subconjuntos, que são partezinhas daquele conjunto maior, legal? E aí, como que a gente faz esse conjunto das partes? Aqui, por exemplo, se eu fosse dividir, eu iria dividir o conjunto das partes do conjunto B. Uva, aí depois maçã, aí depois pera, depois cereja, depois uva e cereja, maçã e cereja, pera e cereja. Nossa, iria ficar gigantesco. Por que eu falo que iria ficar gigantesco, né? Porque a gente usa uma fórmula que é a mesma utilizada para a gente definir quantidade de linhas para a tabela verdade, que é 2 elevado a n, certo? Aonde n é o número de elementos que eu tenho no meu conjunto. Então, como esse conjunto aqui eu possuo 3 elementos, que é o A, B e o C, eu vou ter basicamente 8 subconjuntos aqui dentro, certo? Então, eu vou ter 8 elementos. Aqui, nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elementos. Então, eu teria 2 elevado a 14, teria 16.384 subconjuntos, que seria praticamente quase impossível da gente fazer na mão, né? Então, é melhor não é verdade? Então, quando a gente fala em conjunto das partes, geralmente a gente trabalha com conjuntos menores para definir esses subconjuntos aqui. Então, outra coisa importante que eu falei para vocês é que cada conjunto ele tem que ter chaves. Chaves é a denominação, é a carinha de um conjunto. Então, para eu definir um conjunto, eu tenho que pôr ele entre chaves. Então, aqui nós vamos partir esse conjunto A. A gente vai partir, ó, primeira partezinha. Vou criar um conjunto com o elemento A, vou criar um conjunto com o elemento B, vou criar um conjunto com o elemento C, beleza? Agora eu vou criar um conjunto com o elemento AB, aqui, e vou criar um conjunto com o elemento AC, aqui, elemento AC. Depois eu vou criar um conjunto com o elemento BC e depois um conjunto com o elemento A, B e C.
Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subconjuntos. Mas não era para ter 8? Não era para ter 8 subconjuntos? Então tá faltando um, né? Era para ter 7, então tá faltando um. Aí eu olho, tem um elemento aqui, ó, que é o elemento vazio. É o meu elemento vazio, certo? Então, contando também com esse vazio, aí sim eu chego em 8 subconjuntos. Uma coisa que vocês me perguntaram era aqui: o vazio sempre está no conjunto das partes? Sim, ele sempre estará no conjunto das partes. Em qualquer subconjunto das partes, o vazio sempre está, porque senão nunca vai fechar a conta. Se você não colocar o vazio, nunca vai fechar a conta. E outra coisa que a gente falou foi a seguinte: imagina que C é um conjunto que ele é vazio. Eu vou dizer assim, tá? C é vazio. Ou eu vou falar assim, ó. É um conjunto vazio, ó. Não tem nenhum elemento aqui dentro. Ou eu posso falar assim, ou eu posso falar assim. Nunca assim, tá? Nunca com zero aqui. Se eu coloco zero aqui dentro, ele tem um elemento. Que elemento é esse? O elemento zero. Então, aí, esse conjunto C, ele possui um elemento, que é o elemento zero. Então, ele já não é mais vazio, tá? Então, sempre lembrando que ele não vai ter nada aqui entre as minhas chaves. Então, observa que eu não fiz isso aqui, ó. Não coloca nunca o vazio entre chaves, porque o vazio já é um próprio conjunto, subconjunto, tá? Então, se você cria chave para ele, você está sendo redundante. Então, isso aqui não é usual de fazer, beleza? Então, é isso. Esse aqui é o conjunto das partes. E aí, a gente fez, né, alguns exemplos para definir quantos elementos teria cada um desses conjuntos. Então, o subconjunto das partes, né, ou conjunto das partes, desse conjunto A seria 2, 3 e 1, né? Eu teria 8 elementos, certo? 2 elevado a 3, que eu tenho 3 elementos, seriam 8 elementos. Aqui do conjunto B, eu tenho 2 elementos, então 2 elevado a 2, 4 elementos. Do conjunto C, ele é vazio, então ele não tem elementos, certo? Ele tem 0 elementos. Aqui ele não tem elemento algum. Então, quantos elementos ele vai ter, né? Ele vai ter 2 elevado a 0, porque ele tem 0 elementos, né? Está vazio, então tem 0 elementos. Então, ele vai ter 2 elevado a 0, porque ele está vazio, não tem nenhum elemento. E qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, 10 elevado a 0 é 1. 1000 elevado a 0 é 1 também, tá certo? Isso aqui é uma propriedade bem básicazinha de álgebra. Então, qualquer coisa elevada a 0 é 1, e 2 elevado a 0 também é 1. Ele vai possuir um elemento. Como que vai ser esse conjunto das partes meu? Parte de C vai ser igual a 0. Então, veja que ele vai ter um elemento, que é o elemento vazio. Bom, beleza? Então, isso aqui é o que comprova que o vazio ele vai estar em todo o subconjunto. Porque, veja, esse conjunto aqui que não tinha nenhum elemento, quando eu fiz o conjunto das partes, ele passou a ter um elemento. Então, quem é esse elemento que ele passou a ter? O vazio. O vazio que é o elemento que está em todo o subconjunto. Tá certo? Ele está sempre em todo o subconjunto. Mesmo que não haja nenhum elemento no conjunto original, que é o C, o conjunto das partes vai ter um elemento. Então, não confundam isso. Então, só para a gente fazer aqui, ó, como ficaria o conjunto das partes do conjunto A? Então, eu teria aqui, ó, sempre entre chaves, tá? Eu estou criando conjuntos. 2, 3, 1, 2 e 3, certo? 2 e 1. Aí eu vou fazendo as combinações. 2 e 1, 2 e 3, 2 e 1, 3 e 1. Fazendo minhas combinações. E aí, 2, 3, 1,
Quanto eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E está faltando 1, né? Que é o vazio. 8. Então, tenho 8 subconjuntos aqui dentro. Certo? Aí, outra coisa que eu falei, né? Não façam isso. 2 e 3 é a mesma coisa que 3 e 2. É a mesma coisa, tá? Então, ó, 2 e 3 é um conjunto que possui o elemento 2 e o elemento 3. Aqui também é um conjunto que possui o elemento 2 e o elemento 3. Então, perceba que eles têm os mesmos elementos, portanto, eles são iguais. Então, por isso que eu falei para vocês lá nas primeiras aulas, que conjunto a gente não repete. E a ordem que eu vou dispor esses elementos não importa, tá bom? Só que, em geral, para ficar organizado, a gente coloca em ordem crescente esses elementos, sempre do menor para o maior, só para organizar. Mas a ordem, geralmente, para conjunto não importa. O que importa são os elementos que estão lá dentro, que de fato estão fazendo a minha operação, tá? E aí foi um exercício que a gente fez em sala. E aí eu tenho o conjunto A, que é formado por esses elementos A, B, C e D. Bom? E aí eu pergunto na letra A, o conjunto A está contido nesse conjunto Azão aqui? Sim, verdadeiro, né? Porque se a gente voltar aqui no conjunto das partes, a gente vai ver que isso aqui é um subconjunto do conjunto A. Se eu for fazer todos os subconjuntos do conjunto A, eu vou ter o A, o B, o C, o D, certo? E aí sucessivamente. Então, aqui é um subconjunto do conjunto A, então ele está contido, verdadeiro. O A é um elemento de A? Sim, ele está aqui, né? O A é um elemento de A, então também é verdadeiro. O conjunto A pertence ao Azão? Falso. Nunca posso usar a relação de pertinência para relacionar conjunto e outro conjunto, tá certo? Então, falso. O vazio está contido em A? Verdadeiro. O vazio está contido em qualquer outro conjunto. E aí a gente fez alguns outros exemplos, né? Z, por exemplo, Z pertence ao conjunto A? Falso. O Z não é um elemento desse conjunto, tá vendo? Esse conjunto ele possui o elemento A, B, C e D apenas. O Z não é um elemento do conjunto A, então é falso. Se eu falar, por exemplo, assim, ó, o conjunto AB, ele pertence ao conjunto A. Se eu falar ainda assim, ó, o conjunto AB, ele está contido no conjunto A, pertence eu não posso usar conjunto para conjunto, então é falso, não posso usar. E aí agora, esse conjunto está contido no conjunto A? Verdadeiro, né? Ele é um subconjunto do conjunto A. Ele é um conjunto lá do conjunto das partes. Então, A e B, sim, está contido no conjunto A. Certo? Então, aqui foi um exercício que eu deixei para vocês, que está resolvido, né? E agora a gente começa a falar um pouquinho sobre operação com conjuntos. Então, a primeira que a gente fala, que a gente começa a falar, é a nossa operação de união. Ou seja, quando eu falo unir algo, né, unir qualquer expressão, eu estou sempre me referenciando que eu vou pegar os dois elementos e juntar esses dois elementos, certo? Então, a gente vai relacionar um pouquinho isso aí com a nossa proposição que a gente fazia lá na tabela verdade. Nós tínhamos lá união, interseção entre conjuntos e a gente vai relacionar um pouquinho isso aí para que vocês entendam que possui uma relação com outra e é a mesma coisa, certo? Então, só que lá quando a gente falava em tabela verdade, a gente via a união como o nome disjunção, não era isso? Isso aqui era a nossa disjunção, certo? Que é o mesmo elemento, né? Eu vou usar aqui para a união o U e lá na tabela verdade eu usava um V,
mas é a mesma coisa com A ou B. Era a nossa disjunção, certo? Então a gente fala ou está em A, ou está em A, conjunto A, ou está no conjunto B. Legal? Então a nossa disjunção, a nossa união. Então, se a gente lembrar na tabela verdade, para nossa disjunção ou para nossa união, que é a mesma coisa, nós tínhamos lá A, B e A ou B, certo? Aí a gente tinha BFF, BF, BF, certo? Então a gente tinha o seguinte, para a disjunção, quando esse nosso elemento estivesse verdadeiro em pelo menos um, seria verdadeiro. Então aqui VV vai ser V, VF vai ser V também, FV vai ser V e FF vai ser F, certo? Essa aqui era a nossa tabela verdade. Então quer dizer o quê? Tanto se estiver em A quanto em B, tanto em B, vai ser verdadeiro. Só vai ser falso quando não estiver em nenhum deles. E aí a gente dividiu esses nossos conjuntos em 3 regiões, né? Eu vou ter aqui região 1, que é essa em azul, região 2, que é essa em verde, e região 3. Beleza, essas são as nossas regiões, né? Só que aqui eu tenho 4 linhas, então algo está faltando. Está faltando aqui uma região, que é a nossa região do nosso conjunto inverso. Está aqui fora, seria a nossa região 4. Então vamos lá, vamos ver aqui o seguinte. Nessa região aqui em azul, certo? É uma região que eu posso falar o seguinte. Está em A, que eu vou chamar de 1, né? Ou verdadeiro. Vou chamar de verdadeiro. Está em A e não está em B. Legal? Essa região 1 aqui. Essa região aqui está em A, é verdadeiro, e está em B também. Concordam? Que é uma região aqui, ó, que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, essa região 2. Essa região 3 é uma região que não está em A, porém está em B. Aqui, está em B, né? Que é a amarelinha. E essa outra região aqui, que é a 4, ela não está em A, que é uma região que não está em nenhum dos dois conjuntos, e também não está na região P. Então, seria a nossa última linha. Então, vejam o seguinte, ó, essa interseção aqui seria essa linha, que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Essa aqui, em azul, seria essa linha, que está no A, não está no B. Essa em amarelo seria essa linha, que está no B e não está no A. E essa região 4 do conjunto universo seria essa última linha que não está em nenhum dos dois conjuntos. Eu vou fazer isso para todos? Não, mas só que vocês entendam que a tabela verdade e o diagrama de Venn é a mesma coisa, certo? É a mesma coisa, porém, eu estou falando só de definições diferentes, mas ela é a mesma coisa, tem o mesmo objetivo, tá? Então, quando eu falo em união, significa que o quê? O meu elemento está na primeira região, tá certo? Ele está aqui na primeira região, ó, porque é verdadeira. Vou chamar aqui, chamei de região 2, região 1, região 3 e região 4, tá certo? Então, ó, ele está na primeira região, verdadeiro, então ele está aqui. A primeira região é aqui, né? Ele está na primeira região, que é aqui. Ele está na segunda região, que é aqui, certo? Ó, verdadeiro. Ele está na terceira região, que é aqui. E ele não está na região de fora, então não vou pintar. Se vocês observarem, quando eu estiver falando em união, eu vou pintar todo o nosso diagrama, certo? Tanto a região 1, 2 e 3. Então, quando eu estiver falando em união, eu vou ter as duas bolinhas completamente pintadas, tá certo? Vamos fazer um exemplo? Isso aí. Então, seja o conjunto A, aqui, e ele tem os elementos A, B e C. E o conjunto B tem os elementos A, C
e D. Agora eu vou fazer a união, vou juntar esses dois conjuntos. Então, vou juntar todos os elementos, tá? A ou B. Então, vamos lá. Vou pegar o elemento A. Vou pegar aqui o elemento A também. Vou pegar aqui o elemento B. Vou pegar o elemento C. Vou pegar o elemento C de novo. E vou pegar o elemento D. Beleza, juntei todo mundo, né? Esse é o nosso conjunto da união. Tá certo? Não tá certo. Por quê? Eu vejo aqui que eu tenho elementos repetidos. E eu não posso ter elemento repetido. Então, eu vou excluir um elemento desse. Vou excluir, não preciso ter elemento repetido. Quem resta? Resta o elemento A, o B, o C e o D. Aqui, a nossa união. Certo? Então, todos esses elementos fazem parte da minha união desses nossos conjuntos. Como está tudo pintado aqui, né, no nosso diagrama, então isso aí quer dizer que todos os elementos eles fazem parte da minha união. A próxima que a gente fala é a nossa interseção. Novamente, isso aqui é a região onde eu vou ter VF, aqui eu vou ter VV e aqui eu vou ter FV. Aqui para A, para B, para A, para B. Novamente, a mesma coisa, tá? E agora a gente fala na interseção, ou então a nossa conjunção. É a mesma coisa. Conjunção, tá? Que é o nosso A e B. Na nossa conjunção, nós vamos ter verdadeiro somente quando os dois forem verdadeiros. Então, nós temos a nossa tabela verdade, A e B. Aí eu vou ter V, V, F, F, VF, VF. E aqui vai ser verdadeiro, falso, falso, falso. Então, aqui só vai estar em qual região, ó, na interseção? Só vai estar na região que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. O restante, ó, vai estar tudo fora. Então, qual é essa região? É essa aqui, ó, tá em verde. Essa é a minha região. Então, quando eu falo em interseção, o meu elemento tem que estar tanto em A quanto em B. Tem que estar em A e em B. A gente fala E. Aqui a gente usou ou. Tanto faz se estiver em A ou em B. É diferente. Tanto se estiver em um lugar ou em outro, tá tudo bem. Aqui não. Aqui tem que estar em um e em outro. É diferente. Certo? É diferente os dois. Então, ó, quando que vai ser verdadeiro? Só quando ele estiver nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Certo? E aí um exercício novamente. Agora eu tenho que olhar para a interseção, para os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Legal? Então aqui agora eu vou olhar para o A, porque está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, e para o C, que também está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então qual seria a minha interseção? Seria o elemento A e o elemento C. Legal? Sempre observando ó, que essa bolinha aqui é o conjunto A, essa bolinha é o conjunto B. Tá? Quais os elementos que estão no conjunto A? A, B, C. Está aqui, ó. A, B, C. Quais os elementos que estão no conjunto B? A, C, D. A, C, D. Observem que essa região em verde é uma região que, de fato, está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. É errado eu colocar o A aqui, tá? Tá errado. Aqui é ABC, né? Então, ABC. E aqui colocar ACD. ACD. Tá errado. Por quê? Como essa região aqui, ela pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo, e eu estou falando que o A está aqui dentro, se eu colocar o A aqui e aqui novamente, eu estou repetindo, eu não posso ter repetição. Se eu colocar o C aqui e aqui, eu estou repetindo, então não posso ter repetição. Então, uma dica que eu dou para vocês sempre quando vocês estiverem trabalhando com conjunto é que comece sempre pela interseção e daí depois vá para os conjuntos de fora, tá bom? Sempre com a maior interseção a gente começa. E agora a gente fala sobre a diferença.
O que é a diferença? É bem parecido com o meu não A ou não B. Legal? Então, quando a gente fala não A, é fazer o quê? É negar tudo aquilo que tinha anteriormente. Ou seja, retirar aquilo, né? Então, a diferença que ela tem um sinalzinho de menos, porque de fato é retirar, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter o conjunto A menos o conjunto B. Então, é como se eu tivesse esse conjunto todo aqui, A, e vou retirar tudo que faz parte do conjunto B. Vou jogar para fora. Ele sai. O conjunto B ele sai, né, da minha conta. Então, ó, eu tenho o conjunto A, que era isso aqui em azul anteriormente. Aí eu tiro o conjunto B. E eu tiro, inclusive, essa partezinha aqui, ó, porque essa partezinha aqui é do conjunto B. Então, eu tiro. Aí, o que vai acontecer? Quando eu falo em diferença, eu quero saber dos elementos que estão em A e não estão, tá vendo aqui que não pertence, não estão em B. Nessa ordem. E aí uma coisa que vocês perguntaram na aula era que A menos B era uma coisa e B menos A era outra coisa, né? Então são diferentes. Na diferença, a ordem que aparecem esses meus elementos importa muito. Por exemplo, se eu tiver não A ou B, tá? Eu vou isso aqui é diferente se eu falar A ou não B. Completamente diferente. Aqui eu estou negando A, aqui eu estou negando B. Então, para a diferença, a ordem importa muito. Se eu tivesse aqui B menos A, eu teria o seguinte. Eu teria o conjunto A, o conjunto B, certo? Aí eu teria o conjunto B, que seria todo esse conjunto aqui, e vou retirar o meu conjunto A. Eu vou retirar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui eu vou retirar. Então, o que me resta? Me resta esse pedacinho aqui. Porque tudo que fazia parte do A eu retirei. Vejam que é o oposto disso aqui, né? O oposto completamente. Aqui está pintado essa região aqui, tá? E aqui está pintado essa outra região. Essa é a nossa diferença. Então, um exemplo que a gente tenha é o seguinte. Eu tenho o conjunto A, eu vou denominar aqui, ó, A, B e C, e vou retirar o conjunto A, C, D. Vou retirar. Então, tudo que tiver em comum, eu vou retirar. Então, ó, o A está aqui e está aqui também, então eu vou retirar. O C está aqui também, então eu vou retirar. Quem resta? Resta somente, ó, o elemento B. Resta somente esse carinha aqui, certo? Lembrando que eu estou tirando A menos B. Então, só resta o B aqui no conjunto A. Ah, professor, o que eu faço com esse D aqui? Nada. Não faz nada. Ele não faz parte para mim. Ele não interessa para mim. Ele faz parte do conjunto B. Eu não quero saber o que está acontecendo com o conjunto B. Eu quero saber o que está acontecendo com o A. Porque é A menos B. Então, observem aqui, ó. Quando eu retiro todo o conjunto B da minha operação, quem resta? Resta só o elemento B, tá certo? E o último que a gente fala é a nossa operação do complementar. Quando eu estiver falando em complementar para conjunto, eu sempre vou estar me referenciando ao conjunto universo. Ok? Sempre ao conjunto universo. Então, imagine o seguinte. Eu tenho o universo sei lá, das vogais. Eu acho que esse é o exemplo que eu dei. A, E, I, O, U. Então, esse é meu conjunto universo. Eu vou chamar ele de U, tá? Meu conjunto universo. E aí, eu quero fazer o complementar desse conjunto. Então, veja que eu quero o A, e eu vou chamar aqui um conjunto A, é A e E. A e E, tá? A e E. Aí, eu quero fazer A complementar. Perceba que eu não preciso nem falar aqui em relação ao universo, né? Eu só preciso dizer que o universo dele era as vogais, porque isso aqui pode ser o alfabeto, né? De A a Z. Mas eu preciso dizer, dado o conjunto do universo das vogais, qual é o A complementar, né? A sendo
o conjunto A sendo formado pelos elementos A e E. Então, eu vou retirar todos esses meus elementos que tem no conjunto A e eu vou definir somente o restante. Tá certo? Então, o complementar do conjunto A, que é esse aqui, né, é I, O e U. Então, veja que o complementar é sempre, eu pego aquele conjunto e retiro todo ele do meu universo, e aí eu vou ter meu A complementar. Algumas definições, né, e notações que eu tenho para complementar são essas aqui. Então, basicamente, a operação que a gente fala quando fala em complementar é o conjunto universo menos aquele dado conjunto, tá? Então, o x ele vai pertencer ao conjunto universo, que de fato aqui I, O, U pertence a esse conjunto universo, porém não vai mais pertencer ao nosso conjunto A. Perceba que os nossos elementos do conjunto A, que é o A e E, eu retirei da minha operação e ele não faz parte para mim. Então, isso é o que difere só a diferença do complementar. Então, veja que aqui eu defini qual era o meu complementar, né? Que era os números inteiros. Aí, eu vou fazer o complementar dele. Eu vou dar que o conjunto A é números inteiros pares. Então, o A complementar, se eu tirar todos os pares dos números inteiros, o que vai restar? Vai restar o conjunto dos números ímpares, tá certo? Então, esse é o nosso complementar do nosso conjunto, beleza? Então, agora, dando continuidade, vamos fazer uma operação. Eu vou fazer a letra A para a gente não se estender muito. E aí vocês fazem o restante, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos que o conjunto A é formado pelos elementos 2, 3, 5, 6, 7, 8. O B, 1, 2, 3, 6, 8. E o C, 1, 4, 6, 8. Então, eu quero fazer essa operação aqui. B união A menos C. Qual que eu resolvo primeiro? Lembrando lá de tabela verdade. Resolvo o que está dentro do parênteses. Depois eu resolvo o resto. Então, primeiro vamos fazer B união A, né? Que é unir esse conjunto A com esse conjunto B. Certo? Então, vamos lá. 1 está aqui. 2 está repetindo. Não precisa aparecer nos dois. Então, só uma vez. 3 está repetindo também. Só uma vez. 5 aqui. 6, 7, 8. Então, essa aqui é o nosso conjunto da união. E agora eu vou retirar o meu conjunto C. 1, 4, 6, 8. Então, agora eu vou olhar aqui e vou retirar 1, né? Desse união aqui, vou retirar o conjunto C. Vou retirar 1, porque ele aparece aqui, então eu tenho que retirar. Vou retirar o 4. Opa, não tem 4 aqui, não tem problema. Vou retirar o 6. Vou retirar o 8. Quem que resta? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Ah, Pro, e esse 4 aqui? O que eu faço com ele? Não me importa. O que me importa é sempre o conjunto inicial, né? Que era B união A. Esse conjunto aqui vai sair, esse 4 aqui vai sair no bolo. Ele vai embora. Ele vai embora, né? Então, para mim, ele não me importa. Então, fica como atividade o B e o C, que também está respondido para vocês, tá bem? E agora vamos fazer esse exercício 6. É um exercício que eu gostaria muito de fazer com vocês. Aqui é um conjunto, é uma operação de conjuntos muito, muito, muito comum em qualquer concurso que vocês possam fazer na área de informática. Então, um probleminha básico que é assim. Em um colégio, foi realizada uma pesquisa com a intenção de determinar a preferência dos alunos em relação a determinados tipos de salgados. Os tipos foram denominados em ABC para que ficasse melhor a classificação e foram dispostos segundo a nossa tabela. Então, eu tenho aqui, ó, que gostam de A 150, que gostam de B 120, de C 80, de A a B, A e B 60, A e C 20, B e C 40, A, B, C 15. Então, observem que em vários momentos eu estou referenciando vários conjuntos de várias vezes. Então, aqui ó, eu estou falando em A, aqui eu volto a falar em A, aqui eu volto a falar em A,
aqui eu volto a falar em A. O que isso significa para mim? Que eu estou repetindo o conjunto A várias vezes. Então, significa que tem elementos aí que estão repetidos. E é um erro muito comum que vocês cometem. E aí, eu já vou falar então o que significa, né? Eu tenho as nossas perguntas. Quantos alunos foram entrevistados nesse dia? B. Dentre os alunos ABC, quantos consomem apenas 2 dessas marcas? E aí, gente, não se preocupa com as perguntas, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar é no diagrama de Venn. É a primeira coisa que a gente tem que pensar, beleza? Então aqui agora a gente não tem mais 2 conjuntos, agora a gente tem 3 conjuntos, certo? 3 conjuntos. É o nosso A, o nosso B, o nosso C. Legal? Então tá. Então aqui, essa região é uma região que ela... Vamos pensar nessa sequência, tá? A, B, C. Então, só vou pensar nessa sequência. Então, vai estar em A, não está em B, não está em C. Essa região aqui está em A, ou seja, está em A, está em B, certo? A e B está em B e não está em C. Essa região. Essa região aqui não está em A, não está em C, ou está em B e não está em C. Tá bom? Essa região aqui não está em A, falso, está em B e está em C, ó, ao mesmo tempo. Está em B e está em C. Essa região aqui não está em A, não está em B e está em C. Essa região aqui está em A, não está B, está C. E essa região aqui está em A, está em B e está em C. Quantas regiões eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a última é o nosso conjunto universo, que não está em nenhum dos 3 conjuntos. 8. Beleza. Quando eu for fazer a tabela verdade para 3 conjuntos, como fica? 2 elevado a 3 e vão dar 8 linhas. Quantas regiões eu tenho aqui? Eu tenho 8 regiões. Então, qual é a região que eu vou começar? Sempre começa pela região que eu tenho mais interseção. E no caso é essa aqui, ó. Tá? Que está nos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Sempre começa por essa região. Então, aqui eu vou começar por aquela região ali, certo? Eu vou apagar para ficar melhor, bom? Mas aqui é só para vocês entenderem a relação com a nossa tabela verdade. Vou apagar aqui. Então, nós vamos começar pela região com mais interseção, beleza? Que é o que aqui, né? Vou colocar meu lápis. Que é o que aqui? Eu tenho, dentre essas informações, uma região que está em A, que está em B, que está em C. 15. Ela está em A, está em B e está em C. Então, eu vou colocar 15 aqui. Essa região está em A, está em B e está em C. 15. Então, vou começar por ele. Ah, pro, esse aí não está sobrando nada? Não. O que está em todo mundo, que fala que está em todo mundo, esse carinha aí geralmente não está sobrando nada. Então, ele está purinho, purinho, purinho. Na região B e C, tem 40. Então, a gente vai falar o seguinte. B e C tem 40. Qual é a região B e C? Essa região aqui, né? Está em B e está em C. Tem 40. Então, aqui eu vou chegar e colocar o 40? Não. Não, 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 não. É o erro que vocês cometem. Aqui nessa região tem que ter 40. Porém, estão vendo que essa região aqui, ela faz assim, ó. Olha que legal. Essa região faz assim. Então, observem o seguinte. Dessa região que eu ia jogar o 40 aqui, eu estou repetindo algo. Por quê? Já tinha um 15 aqui. Então, já tinha um 15 aqui esperando. Então, não vou colocar 40. Aqui eu vou colocar 40 menos 15, que já tinha aqui esperando. Tá certo? Já tinha um número aqui me esperando. Que é um cara que faz parte de todo mundo isso aqui. Então, vou colocar 40 menos 15. Vou para a próxima interseção. Essa aqui eu já fiz. C, A e C tem 20. Então, A e C tem 20, né? Que é essa região aqui, ó. A e C tem 20. Vou colocar o 20 aqui? Não, novamente não. Vou colocar o quê? 20 menos o 15 que já estava aqui esperando. Tá vendo aqui, ó? Essa região aqui
ela faz parte disso aqui. Então, vou colocar o 20 menos o 15 que já estava aqui esperando. Vou para a próxima interseção, que é o A e B tem 60. Vou para a próxima interseção, que é aqui, A e B. 60 aqui? Não. Vou colocar aqui 60 menos o 15. E já estava aqui me esperando, certo? Então, basicamente, é isso aqui que a gente fez. Então, 60 menos 15, 20 menos 15, 40 menos 15. Eu vou ter esse resultado. Aqui, nós temos o resultado dos nossos números das interseções sem nenhuma repetição. Okay? Sem nenhuma repetição. Agora sim, eu consigo passar para os conjuntos individuais, que é o A, B e C. A, B e C. Tá? No C tem 80. Eu vou chegar aqui e vou colocar 80. Não, 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 não. Isso aqui é o C, né? Só está em C. Aqui não está nem em A, nem em B, só está em C. Então, vou chegar e fazer isso aqui? Não posso fazer. Não posso. Por quê? Porque o conjunto C é isso tudo aqui. Tá certo? O conjunto C é isso tudo aqui. E nele já tem valor ali me esperando. Quem está esperando agora? Está esperando 5, então eu vou ter 80 menos 5. Já está esperando 15, 80 menos 15. E já está esperando 25, menos 25. Certo? Para B, B tem quanto? 120. Então, aqui tem que ter 120. Então, vai ser 120 menos. Já estava aqui, ó. Isso aqui agora é B. Certo? Já estava esperando 45, já está ali, então vou tirar. Já está esperando 15, então vou tirar. Já está esperando 25, então vou tirar. E essa região A aqui tem 150 consumidores. Quem já está esperando aqui na região A? O 45 já está esperando. O 15 já está esperando. E o 5 já está esperando ali. Já estava ali, né? Então, eu vou fazer essa operação. É isso aqui, né? Basicamente isso aqui. Então, qual vai ser meu resultado final? Vai ser isso. Isso aqui vai ser o meu resultado final. Aqui, de fato, são os meus números que não estão repetidos. Então, o diagrama de Venn ele é muito útil para a gente fazer a operação de conjunto. Em qualquer prova de concurso, ENAD, cobra uma questão dessa aqui. Sempre, 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 sempre cobra. Tá? Então, esses aqui são os nossos números sem nenhuma repetição. Então, aí a gente pode, de fato, agora responder as nossas perguntas. Quantos alunos foram entrevistados? Como que a gente faz quantos alunos foram entrevistados? Só somar tudo. 85 mais 45 mais 15 mais... Só somar tudo. Então, ao todo foram entrevistados 245 alunos. Somei todas essas expressões. Letra B. Dentre os alunos A, B e C, quantos consomem apenas duas marcas? Então, duas marcas, eu vou olhar para a região que está em 2 ao mesmo tempo, que seria essa região aqui, essa aqui e essa aqui. Essa aqui está em 3, né? Ao mesmo tempo. Essa aqui, essa aqui, essa aqui está em 1. Então, seria 45 mais 25 mais 5, 75 estariam aí consumindo duas marcas, tá bom? C. Quantos não consomem o tipo C? Que seria o nosso complementar, né? Que seria o quê? Seria o nosso total, quantos não consomem o tipo C? Seria o nosso total menos tudo aquilo que consome C, né? Quantos consomem C? 35 mais 5 mais 15 mais 25. Então, eu ia tirar isso tudo aqui. Tá bom? Eu tiro tudo isso aqui. Então, 245 menos 80, 165. Aqui é só a nomenclatura que eu utilizei, certo? Na D, quantos não consumiam o tipo B ou C? Então, eu estou fazendo que a união, né, de B ou C. Então, eu vou retirar tudo aquilo que faz parte de B ou C, que seria esses dois amarelos aqui, em branco que estão aqui, né? Quem resta, resta só o 85, que é só o elemento que está somente em A. Beleza? E aí, finalizamos então o nosso exercício, tá bom? Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês assistam, espero que seja uma aula produtiva e que ajude muito vocês no mapa.
Um grande abração e até semana que vem. Tchau, tchau.